Boa noite, eu sou a pastora Edna. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem, talvez uma das mensagens mais poderosas que você pode ouvir, uma mensagem que realmente pode transformar vidas. Acredite, sua vida, se você entender como eu entendi, e a partir do momento que eu entendi, isso mudou muito a minha vida. Talvez seja uma das mensagens mais importantes que você tenha ouvido, né? Assim que eu digo, mensagens de transformação. É sobre o poder da língua. É você falar o que você quer ver e não o que você está vendo. Por quê? A gente ouve muito falar assim, palavras têm poder, palavras têm poder. A gente escuta muito isso, a gente escuta muito esse termo. Mas se a gente não entender isso com uma certa profundidade, a gente não muda. Por incrível que pareça, parece que a gente precisa realmente de uma certa profundidade nesse assunto, para que a gente realmente entenda quão grave é quando a gente fala o que a gente não quer ver. Quando a gente fala o que a gente está vendo e a gente não quer, né, trazer para nossas vidas, e a gente fica trazendo coisas que a gente não quer para nossas vidas, para a vida dos nossos familiares. Então hoje nós vamos começar com Lucas 17. Tem muitas referências, mas eu acho que nós vamos começar aqui, nós vamos começar aqui com Lucas 17 a partir do 5, que diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha ou a esta moreira, depende da tradução, arranca-te ou transporta-te e lança-te no mar, e vos obedecerá. Forte, né? A gente saber que quando eles perguntaram a Jesus assim: aumenta-nos a nossa fé, aumenta-nos a fé. O que Jesus disse? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, tivesse fé, uma fé pequena. Ele não falou para você ter uma fé do tamanho de um caroço de manga, né? Ele falou uma fé pequenininha, uma fé pequena. E disserdes a esta moreira, a este monte, arranca-te e lança-te no mar, e ela vos obedecerá. Mas por que é tão difícil? Aqui a moreira representa os nossos problemas, representa situações de dificuldade na nossa vida, representa aquele débito que está tão difícil de pagar, representa aquela enfermidade, representa aquele relacionamento, representa esses obstáculos que a gente tem durante a nossa vida e que a gente quer muito que eles realmente sejam lançados fora, sejam lançados no fogo. Eu faço muito isso. O Senhor mandou aqui que lançasse no mar. Eu faço muito isso de lançar no fogo. Eu peço muito para que seja lançado no fogo. Mas algumas vezes a gente fala que cai por terra, né? Mas o Senhor manda aqui para que a gente fale para lançar no mar, né? No mar ou no fogo, né? Fato é que a gente tem que falar o que a gente quer ver, mas jamais o que a gente está vendo. Em Tiago 3, que é o mais de todos os livros, assim, o mais conhecido, Tiago 3, os pecados da língua e o dever de refreá-la. Interessante isso. Como refrear a língua? Como refrear a língua? Pense nos seus dentes. Pensou? Pense que eles aqui dentro sejam... como é que eu posso dizer? Digamos que a língua seja selvagem e os seus dentes seja os morões, sejam a cerca que precisa domar algo que é muito selvagem. Então a língua é mais ou menos isso. Como é que você vai fazer? Cerrando os seus dentes para não falar o que você não quer falar. É a única maneira, né? Pedindo ao Senhor também, para que o Senhor tome cativo os teus pensamentos, porque falar vem dos pensamentos, né? A gente pensa e a gente fala, mas que que Deus possa tomar nossos pensamentos e que Ele possa purificar os nossos lábios. Isaías 6,6, ele diz assim: eis que habito no meio, eis que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu uso muito essa mensagem de Isaías para purificar, às vezes, quando alguém está falando alguma coisa,
Eu já ensinei isso na libertação, eu ensino isso. Mas é porque eu uso muito isso. Alguém um familiar que fala alguma coisa que você não gosta, e fala, Senhor, tira da cantor tenaz brasas vivas do teu altar e purifica os lábios de fulano, de ciclano. Na hora você vai ver a diferença. Na hora. Mas Tiago 3 diz os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Se alguém não tropeça no falar, todos tropeçamos, né? Capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso de timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Um falar pode haver guerra por causa de uma fala errada. A Bíblia conta isso. Conta a história de duas pessoas, um que veio para dizer assim, você foi na guerra sem mim, né? Você foi na guerra, você guerreou contra aquele povo, sem nós, sem a nossa gente. E ele disse, bem, eu sabia que para vocês isso era... Tipo assim, ele levou a questão como se eles fossem maior, sabe? Eu sei que isso para vocês seria dispendioso, porque vocês são maiores do que eles, vocês iriam destruí-los muito rapidamente. Enquanto que o outro disse, tipo, pra que eu ia precisar de você? Entende? Então as palavras, quando elas são mal colocadas, ou as palavras, quando elas são ditas de maneira errada, em uma apaziguou, mas na outra houve guerra. Muitas pessoas morreram. Por conta de uma palavra, pessoas morrem, pessoas se suicidam, por conta de palavras, muitas coisas acontecem. Lá em Números 13, a gente vê muito isso. Quando Josué e Caleb vêm com o espírito, ele vem com um tipo de espírito e fala mansamente ao povo, fala uma palavra de fé ao povo. Mas antes, veio 10 dos 10 espias, veio as 10 pessoas. E o coração das pessoas derreteram. Por quê? Palavra é vida, palavra é espírito. Espírito e vida, quando é de vida. Mas a palavra tem poder de fato, poder de construir, poder de destruir. A palavra é como uma semente. Uma semente, se eu pegar uma semente aqui, digamos que eu estou aqui com uma semente. Enquanto ela está aqui, nada acontece. Mas dentro dela está o potencial. Quando eu lanço na terra, ela tende a germinar. A palavra também é assim. Se eu não disse nada, ela por si mesma só tem um potencial. Mas quando eu falo, é como se eu lançasse na terra. É como se eu plantasse. E é interessante que nós vamos colher exatamente o que a gente planta. Nós vamos colher exatamente o que planta. Às vezes as pessoas estão colhendo doenças, dores, enfermidades, tristezas, separação, né, divórcio e tantas outras coisas. E não sabe por quê. Por que está colhendo isso? Porque eles estão dando vida à morte. Eles estão chamando à existência as coisas que eles não querem para a vida deles. Eles estão dando existência àquilo que eles não querem através das suas bocas, através das suas palavras, através do falar. As pessoas chamam à existência as coisas. As pessoas dão vida à morte. Coisas que estão mortas, coisas que é para a morte, coisas que não é. Eles dão vida através das suas palavras. Nós temos que falar o que nós queremos ver, jamais falar o que nós queremos ver. Aquela mulher do fluxo de sangue, é interessante aquilo, porque ela dizia assim no seu coração, ela dizia, se eu tão somente tocar nas barras, na orla de suas vestes, eu sei que eu serei curada. Se eu tão somente tocar nas orlas das suas... Aquela mulher, ela passou 12 anos. 12 anos. Naquela época, uma mulher, ela ficava fora. Ela não tinha o direito de fazer uma faculdade, ela não tinha o direito de participar da família, ela não tinha. Ela estava sempre menstruada. E por isso ela ficava no lugar onde as mulheres ficavam e ela não tinha mais acesso. Ela tinha praticamente perdido a vida dela. Ela ficava ali sozinha, as mulheres iam e voltavam e ela não.
ela permanecia ali. Ela permanecia ali, 12 anos. Mas ela dizia em teu coração, se eu tão somente tocar na orla das tuas vestes, serei curada. E o que aconteceu quando ela tocou? Ela curou, ela foi curada. Sabe por quê? Porque ela falava isso. A gente fala, é segundo a nossa fé, o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Se a sua boca estiver cheia de fé, você vai falar o que você crê. Mas se a sua boca não tiver fé, se você não compreender isso, você vai falar somente o que você vê e não o que você quer ver. O problema é que você quer alegria, está falando de tristeza e está colhendo mais tristeza. Você fala de depressão e está vivendo cada dia mais depressivo. Você fala de pobreza e está cada dia mais pobre. Você fala de enfermidade, você está cada dia mais enfermo. Porque você está dando vida a essas coisas na tua vida. Você vai plantar e vai colher segundo o teu plantio. Palavras são sementes. Sementes germinam. Não é fala hoje e amanhã, porque a semente tem um tempo para germinar, para dar fruto. Então é um tempo. Se você falasse hoje e amanhã estivesse, todo mundo iria entender o ciclo, mas não é assim. Veja bem, no mundo espiritual, no mundo físico, tem um paralelo com o mundo espiritual. É exatamente isso. O que nós falamos, o que nós plantamos. Se nós queremos plantar trigo, nós temos se nós queremos colher trigo, nós temos que plantar trigo. Se nós queremos plantar abacaxi, colher abacaxi, vai ter que plantar abacaxi. Mas não tem como você plantar abacaxi e querer colher tomate. Não tem como você plantar tomate e querer colher abacaxi. Não tem como. Você vai colher exatamente o que você planta. Exatamente o que você vai plantar é o que você está plantando, é o que você vai colher. Talvez até agora você plantou tudo errado. Você plantou muitas sementes ruins, você deixou a sua boca sair muita morte, você deixou... Então muda as sementes, muda o plantio agora, hoje. Eu mudei as minhas sementes. Não tem muito tempo. Porque eu já tinha lido alguns livros, mas a ficha não caía. Eu não tinha ainda o entendimento com profundidade. Mas quando eu compreendi, eu parei. Eu entendi. E aí quando eu vou para falar, e às vezes até no WhatsApp, quando eu falo uma mensagem, eu volto lá. Eu apago e falo, não, essa mensagem aqui não pode ir não. Entende? Até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Então, quanto mais a gente se cala, mais sábio a gente é. Se a gente não tem palavra de vida para falar, fica mudo, fica quieto, não fala nada não. Se a gente não tem uma palavra de vida para falar, fique quieto, não fala nada não. E aqui ele diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, e gaba-se de grandes coisas. E é verdade, né? A língua gaba do que faz, mesmo não fazendo. A língua, eu sempre falo assim, boca fala o que quer. E é verdade. A gente não tem controle sobre o que os outros falam, mas a gente tem controle sobre o que nós falamos. Claro que isso é espiritual, a gente tem que pedir Deus, para Deus domar a nossa língua. Porque de fato, a nossa língua só o Espírito Santo de Deus para domá-la. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. A língua é fogo. Pensa aí. Dragão. A pessoa que fala demais, ela é igual a um dragão. Ela sai queimando todo mundo. Pensa num dragão que sai... Pensou? Então, pensa que quando a pessoa está falando alguma coisa, sai de dentro dela como fogo. O fogo, o que acontece com o fogo? Queima, né? Destrói, tira vida. Então, ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade, é mundo de iniquidade, é mundo de pecado. Iniquidade é acúmulo de pecado. Queridos, tem uma coisa, vamos pensar aqui. Eu falei isso hoje, eu mudei. Eu não quero mais falar de pessoas, de objetos, né? Quando a gente senta com alguém, como é bom quando a gente discute ideias, quando a gente discuta projetos, quando a gente discuta coisas que edificam. Para que falar de pessoas? Faz sentido a gente sentar, pessoas cultas como nós, sentar para falar da vida de pessoas, ou para falar de coisas, do que comprou, do que não comprou, do como é isso, como é que... Não. É bom discutir ideias, é bom discutir projetos, coisas grandes. Pessoas grandes discutem ideias. Gente pequena
escute pessoas, escute coisas, que sejamos grandes. Então a língua ali é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Contamina o corpo inteiro. Enfermidades. Em Romanos 4,17, eu amo esse versículo, que diz: chama a existência as coisas que não existem como se já existisse. Agora, se a pessoa chama a existência aquilo que não quer, como é que ele vai chamar a existência aquilo que ele não quer? Se ele tá, a boca fala do que o coração está cheio. Você tem fé, você fala. Se você não tem fé, você vai falar no que você tem fé. Simplesmente sai da tua boca o que você tem fé. Simples assim. Da sua boca está saindo o que você acredita. No que você acredita? Se a gente passar 5 minutos com uma pessoa, dependendo do que ela fala, a gente sabe como é que tá a vida dela. Sabe ou não sabe? Se a gente sabe que a boca fala do que o coração está cheio. Se ela é uma pessoa pessimista, ela está chamando, é porque a vida dela está o quê? Destruída. Se ela é uma pessoa otimista, se ela é uma pessoa carregada de... Gente, a palavra é vida, é espírito. É espírito e vida. Você pode estar dando vida à morte, dando vida a relacionamentos ruins, dando vida, chamando a morte para dentro da vida da pessoa, chamando destruição, chamando pobreza, chamando violência, chamando maledicência. Então diz que contamina todo o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência. Olhe para você, escute o que diz. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Porque pela língua a gente entra no céu e pela língua a gente entra para o inferno também. Quando a gente confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós estamos declarando. Quando a gente pede, Senhor, escreva o nosso nome no livro da vida, a gente entra no céu com essa declaração, crendo que Jesus Cristo é o Senhor, crendo que Jesus Cristo é suficiente para nós. Mas se a gente também não crer, não confessar, né? Omitir as verdades de Cristo, duvidar, então tá indo também para o inferno, não é isso? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Foi lá no Éden. Lá no Éden. Quando Adão pecou. Quando ele pecou, nós todos pecamos. A língua foi envenenada com o veneno da serpente. A astúcia maligna da serpente envenenou a nossa língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso aqui é interessante, porque quando a gente vê que todo homem é semelhança de Deus, então a única coisa que falta neles mesmo é o próprio Deus. Mas se cada um confessa Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, meu Deus, o Espírito Santo já mora ali dentro. Entende? E todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele diz, Pai, com a língua amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Tá vendo? Querido, se a boca da gente estiver saindo só maldição, vai sair. Vai plantar. A pessoa se acostuma. Quando ela não entende o mal que é a língua, o mal que é a palavra, ela fala coisas torpes, ela fala coisas loucas, ela fala coisas que não tem nada, absolutamente nada a ver. Porque a pessoa não acredita que palavras, ela acha que palavras são levadas ao vento. Pode até ser levadas ao vento, mas é uma semente que vai ser plantada. Se você jogar a semente aqui, o vento pode até levar, mas em algum lugar vai nascer. Entende? Então não importa. Vai nascer. O que você plantar, vai colher. Exatamente isso. E é interessante, chamar a existência das coisas que não existem como se já existisse. É você crer no que você está falando. Você vai falar no que você crê. É simples assim. Aquela mulher do fluxo de sangue,
Ela viu antes, ela sentiu antes, não. Ela simplesmente estava com a fé no seu coração e ela disse: se eu somente tocasse, se eu somente tocar, eu serei curada. Aí se ela tivesse falado assim, se ela por acaso ela tivesse falando, se eu tocasse as vestes do Senhor, eu serei curada. E ela via lá que tá o fluxo de sangue que não parava e ela continuava menstruada e ela falava: meu Deus, eu vou morrer porque isso aqui está causando anemia, isso aqui está me deixando branca. Você acha que ia acontecer o quê? Ela teria morrido. Mas ela permaneceu, 12 anos ela estava com fluxo de sangue, mas ela permaneceu com a sua fé, dizendo o quê? Se eu tão somente tocar as suas vestes, serei curada. Se eu tão somente tocar as suas vestes, serei curada. Não importa o que está acontecendo. O que está vendo, o que tá... não é o que você está vendo, não é. É o que você quer ver, é o que você quer plantar, é o que você quer chamar a existência. Entende? As suas palavras são como semente. À medida que você fala, você lançou ela vai germinar. Esse é o fato. Palavras são de fato sementes. E quando você fala, você deu vida. Seja a vida ou seja a morte. Você pode dar vida à própria morte. Quando você está falando o que você está vendo, ao invés de você estar falando o que você... Tem pessoas que às vezes na hora de orar, começam a falar: Deus, eu estou me sentindo pobre, Senhor. Deus, é tanta pobreza, tanta falta de alimento na minha casa. Senhor, eu estou assim. Começa a falar aquele monte de doença. Entendeu? Senhor, o que diz a tua palavra? O Senhor diz que eu estou curada e eu estou curada, Pai. Eu creio nessa palavra, eu sei que tu és verdade, eu sei que o Senhor fala a verdade. Pai, diz lá na tua palavra. Não, a palavra não foi suficiente para Jesus? Por que a palavra não é suficiente para nós? Não importa o que você está vendo. Pega os versículos que condiz com a situação que você quer mudar e começa a falar. Eu creio nisso. Eu creio nessa verdade, porque a palavra, ela tem poder. E a palavra de Deus muito mais, né? Então, diz assim: de uma só boca procede a bênção e a maldição. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tampouco águas salgadas pode dar águas doces. Tem outros versículos, mas eu acho que o nosso tempo já se foi. A gente vai falando isso ao longo do tempo. Mas eu acho que por enquanto, né? Às vezes a pessoa quer muito falar dos seus direitos. Não, mas é meu direito. Não, mas é isso aqui. Mas é no trabalho, é tanta coisa, queridos. Não fale o que você está vendo. Chame a existência as coisas que você quer ver através da tua fala, através da tua palavra. Se você quer vida, fale vida. Se você quer prosperidade, fala de prosperidade. Se você quer saúde, fale de saúde. Fala que você está curado, que você vive bem, que você é isso. Fala o que você quer ver. Mas não fala o que você está vendo, não. O que você está vendo